Você acha que sabe como sua vida vai ser. Você planeja os grandes dias. Você os imagina na sua cabeça. Os sorrisos, a alegria, os momentos perfeitos. O meu chá de bebê foi um desses dias. O sol entrava a jorro pelas janelas do salão que havíamos alugado, brincando com as decorações em azul e amarelo pastel. O ar estava doce com o cheiro de bolinhos e limonada. Meu marido, Daniel, estava ao meu lado, sua mão uma pressão constante e quente na base das minhas costas, guiando-me pela multidão de amigos e familiares sorridentes. Eu estava com 32 semanas de gravidez e naquele momento, tudo era perfeito. Era aquela felicidade tranquila e inabalável que você quer engarrafar e guardar para sempre. Mas a vida tem um jeito de atirar uma pedra em águas paradas. E as ondulações, elas mudam tudo. Eu estava abrindo os presentes, cercada por uma montanha de roupinhas minúsculas e bichinhos de pelúcia. Daniel estava ajoelhado ao meu lado, fazendo grande questão de segurar cada mijinha contra o peito, prevendo a qual dos nossos amigos o bebê mais se pareceria usando aquilo. A sala estava cheia de risadas. Minha mãe enxugava lágrimas de felicidade dos olhos. Era uma cena de filme. E então as risadas de um canto da sala simplesmente pararam. Não foram sumindo. Foi como se o interruptor tivesse sido desligado. Eu levantei os olhos, minhas mãos ainda agarrando um par de meias ridiculamente pequeno. E lá estava ele, Marcos, meu ex. O homem com quem passei 4 anos turbulentos antes da minha vida realmente começar. O homem cuja sombra eu pensava ter finalmente deixado para trás de vez. Ele estava parado logo na entrada, parecendo mais velho, um pouco desgastado, segurando um presente embalado de maneira desastrada. Seus olhos percorreram o local e pousaram diretamente em mim. Um nó frio apertou meu estômago. O burburinho alegre ao nosso redor caiu num silêncio zumbido e constrangedor. Dava para sentir a confusão, as perguntas não feitas pairando no ar. Meu coração não batia. Ele martelava contra minhas costelas, um tambor frenético e em pânico. O que ele estava fazendo aqui? Como ele ficou sabendo? Daniel sentiu a mudança em mim imediatamente. Seu sorriso brincalhão desapareceu, substituído por uma intensidade quieta e focada. Ele se levantou lentamente, sua postura mudando de relaxada para protetora. Ele não ficou com raiva. Não inflou o peito. Apenas olhou para Marcos e depois para mim, seus olhos fazendo uma pergunta silenciosa. Eu dei um pequeno, quase imperceptível, aceno negativo com a cabeça. Eu não o convidei. Não o quero aqui, e isso foi tudo que Daniel precisou. Ele se moveu não com agressão, mas com uma autoridade deliberada e calma que comandou a atenção de todos na sala. Ele caminhou em direção a Marcos e o mar de nossos convidados se abriu para ele. Eu segurei a respiração. Era isso. Era o momento em que meu passado e meu presente estavam prestes a colidir no meio do meu futuro. Daniel parou a alguns metros de Marcos. O ar estava tão espesso de tensão que você quase podia vê-la. Marcos, disse Daniel. Sua voz era baixa, ponderada, mas ecoou pelo salão silencioso. Não era um cumprimento. Era um reconhecimento, um desafio. Marcos mudou o peso de uma perna para outra, levantando o presente um pouco mais, um escudo frágil. Daniel, olá, eu soube do chá. Só queria passar para parabenizar vocês dois. Deixar isso. Daniel nem sequer olhou para o presente. Seu olhar era firme, travado no de Marcos. É um gesto amável, ele disse, e seu tom era tão civilizado, tão aterrorizantemente educado. Mas esta é uma reunião familiar privada. Você não foi convidado. A objetividade da frase fez Marcos estremecer. Ele tentou sorrir, um sorriso nervoso e trêmulo. Qual é a cara? Somos todos adultos aqui. Eu só queria desejar-lhe bem. Pelos velhos tempos. Foi a coisa errada a dizer. Vi o maxilar de Daniel se contrair por uma fração de segundo. Pelos velhos tempos, Daniel repetiu, sua voz ficando ainda mais baixa. Os velhos tempos são a razão pela qual você não faz mais parte desta história. Este dia ele continuou gesticulando lentamente ao redor da sala para todos os nossos entes queridos, para mim, para minha barriga inchada, isto é sobre nossa família, nosso futuro. Você não tem lugar nele. Precisa ir embora agora. Ele não levantou a voz.
Não precisava. Cada palavra era revestida de uma finalidade que era absoluta. Não era um pedido. Era uma declaração de fato. Marcos olhou além de Daniel, seus olhos encontrando os meus novamente. Havia um apelo neles, um desespero para que eu interviesse, para que dissesse que estava tudo bem. Mas naquele momento, vendo Daniel ali parado, tão sólido, tão inabalável em sua defesa de mim, de nosso filho, de nossa vida juntos, qualquer dúvida ou simpatia remanescente que eu pudesse ter por Marcos evaporou. Meu passado era um fantasma e Daniel era a parede que ele não podia atravessar. Olhei direto para Marcos e dei outro pequeno e firme aceno negativo com a cabeça. Ele viu. A luta saiu dele, seus ombros se curvaram. Ele olhou para o presente em suas mãos, um adereço triste e patético em uma cena onde ele nunca deveria ter sido um ator. Está bem, ele murmurou, quase inaudível. Está bem, eu entendo. Virou-se sem dizer mais nada e saiu do salão. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave e definitivo. O silêncio na sala se manteve por mais um instante e então Daniel se virou de volta para enfrentar todos. Ele não parecia triunfante. Parecia resoluto. Ele voltou até mim, ajoelhou-se novamente e pegou minhas duas mãos nas dele. Elas estavam quentes e firmes. Você está bem? E ele perguntou, sua voz agora suave, cheia apenas de preocupação por mim. Eu acenei com a cabeça, lágrimas enchendo meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de amor e alívio avassaladores. Naquele único momento decisivo, ele não havia apenas pedido ao meu ex que fosse embora. Ele havia construído uma fortaleza em torno de nossa família e feito guarda no portão. A festa lentamente voltou à vida. As conversas recomeçando, a música parecendo um pouco mais doce. Mas a atmosfera havia mudado. Já não era apenas uma celebração de um novo bebê. Era uma celebração de um vínculo que acabara de ser testado e se mostrara inquebrável. Mais tarde, naquela noite, depois que todos tinham ido embora e estávamos cercados pelo caos silencioso dos presentes e do papel de embrulho, perguntei a Daniel como ele havia ficado tão calmo. Ele apenas me puxou para perto, sua mão repousando sobre nosso filho ainda não nascido, e disse que não havia motivo para se zangar. Ele era uma relíquia de uma vida que você não vive mais. Meu único trabalho era lembrá-lo da porta. E aquele foi o dia em que eu verdadeiramente e completamente entendi o que significa ser protegida, ser amada. Não é sobre gestos grandiosos ou brigas dramáticas. É sobre uma força quieta e inabalável. É sobre seu marido ver um fantasma do seu passado e, sem um momento de hesitação, calmamente, firmemente, mostrar-lhe a saída, porque ele sabe que o seu futuro e o futuro do seu filho são as únicas coisas que importam. O passado havia aparecido sem convite. Mas meu marido, garantiu que ele soubesse que não tinha lugar à mesa.